Boa tarde. Boa tarde. Gabriel, desliga o microfone. Monique, desliga o microfone. Vamos aqui. Gente, olha, para me dar aula hoje, o que é que eu vou combinar com vocês, certo? Todo mundo vai ficar com o microfone desabilitado para realmente conseguir entender, certo? E captar toda a mensagem que eu estou passando, certo? Quando eu quiser começar a perguntar alguma coisa, certo? Aí o aluno desabilita o microfone por vez, certo? E vai falando, tá bom? Então vamos aqui. Boa tarde para vocês. O nosso conteúdo hoje é um conteúdo que está relacionado a um novo gênero, certo? Um gênero relacionado a conto, certo? Conto, aquele conto que vocês realmente já fizeram várias leituras, certo? E que hoje nós vamos aprofundar, certo? Vamos aprofundar esse gênero para melhorar o conhecimento de vocês, tá certo? Então, Com licença, tia. Oh, Nós vamos fazer a correção daquilo que a senhora passou para a gente, porque na aula passada a senhora passou para a gente copiar e ler aqui uma poesia, um poema e um soneto. não, hoje nós não vamos fazer essa correção, não, tá certo? Por quê? Porque eu estou fazendo essa correção lá no Class 1, tá certo? Tudo que vocês enviam, eu vou corrigindo lá no Class 1, certo? Aqui é realmente para me dar o conteúdo a vocês, ok? Então vamos lá. Iniciando o nosso conteúdo hoje, certo? Vou fazer uma pergunta a determinado aluno e o aluno responde por todos. Monique, tá dando para visualizar? Tá, tia. Muito bem. Então, pode desabilitar o microfone. Beleza. Então, vamos aqui. O nosso tema, né, como eu falei para vocês, é conto. E vocês podem analisar na imagem, certo? Que eu estou representando para vocês. Eu tenho o quê? Eu tenho um livro, certo? E dentro desse livro, vocês estão observando que tem uma árvore, certo? Colorida. Essa árvore colorida, ela está relatando o quê? Ela está relatando o encanto que tem na leitura. O encanto que tem nas folhas, certo? O encanto que tem em uma leitura. O encanto que tem em um entendimento, certo? Então, para a gente iniciar, eu trouxe aqui para vocês uma lição de vida. Lição de vida essa que está relacionada às pedras que estão no nosso caminho, certo? As pedras que passam, certo? Pela nossa vida e que muitas vezes você não consegue vivenciar, você não consegue tirar ela do seu caminho sem ter um proveito, certo? E a leitura diz o seguinte: a pedra. O distraído tropeçou nela. O violento projetou-a. O empreendedor construiu com ela. O homem do campo, cansado, usou como assento. As crianças brincaram com ela. Drummond poetizou-a. David usou-a para matar Golias. Miguel Ângelo fez com ela as mais belas esculturas. Em todos os exemplos, a diferença não está na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe pedras no teu caminho que não possa usar para o teu próprio benefício. Então, pessoal, essa reflexão, né, eu trouxe pensando nos obstáculos que nós estamos vivenciando, certo? Essa dificuldade do isolamento, certo? A dificuldade no estudar, não está sendo fácil para ninguém você passar o tempo todinho no seu canto, o tempo todinho
realmente na tela do celular ou no computador, está sendo difícil. Então, nós temos que tirar, gente, dizer que tudo isso é uma pedra, certo? E arregaçar a manga e fazer a nossa parte. Está querendo, tia, a senhora está querendo dizer que a pedra é como se fossem os obstáculos que nós temos no nosso caminho, não é? Na nossa vida, no caso. Exatamente. Boa percepção, viu, meu amor? Exatamente, os obstáculos, né, que nós temos que enfrentar cada dia. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar a respeito? Pode falar. Ô, professora, a senhora não já botou isso no Classroom? Mais alguém, gente, relacionado a esse conteúdo? Oi? Pronto, então vamos dar continuidade. Certo? Hoje, né, como eu falei para vocês, vamos trabalhar conto, certo? Tia, mas o que é conto, certo? Vou falar para vocês a definição, certo, do conto. Todo o material que eu trabalho em sala, aqui na sala virtual, está no Classroom. Por que já tem aluno que diz, a senhora já postou no Classroom? Sim. Por quê? Porque eu começo a aula, antes de eu iniciar a aula, eu já coloco o material para vocês. Ele está lá. Não é aquela história de dizer, eu vou passar o conteúdo hoje, amanhã, então à noite eu posto, não. Não. Quando você terminar a aula, à noitinha, depois de terminar a quinta aula, se você quiser revisar esse conteúdo, ele já está lá no Classroom, certo? Porque eu já tenho colocado lá para vocês. Então, vamos lá. Conto é um texto narrativo, certo? Tia, mas o que é um texto narrativo? É aquele escrito em prosa, que eu já expliquei para vocês o que é prosa, ou versos, que possuem um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre num determinado espaço e tempo. O que é o espaço? Digamos que a história acontece num sítio. Esse é o espaço. Digamos que a história acontece na cidade. A cidade é o espaço. É como o cenário, né? Mais ou menos o cenário. Onde se passa. Exatamente, é como o cenário. Onde se passa. O tempo está relacionado o quê? Um dia, um mês, um ano, um século, certo? Então, o tempo está relacionado ao período, certo? Um dia, um mês, um ano, certo? Está relacionado ao período, ao tempo. Dia, mês, ano, século, certo? E em que intervém o personagem, certo? É o espaço e o tempo que vai dizer quem são os personagens, certo? Digamos que eu estou contando uma história que acontece no sertão. Eu vou imaginar, né, personagens relacionados ao sertão. Agora eu vou contar uma história, um conto, que está relacionado, né, às pessoas que moram na cidade, né? Então eu já penso em outros tipos de personagem. Eu vou contar um conto do século passado, certo? Então eu já imagino outros tipos de personagem, certo? Eu vou contar o meu conto relacionado ao século XXI. Aí eu já vou, certo? Ter outro tipo de pensamento para os meus personagens, certo? O conto é uma narrativa literária. Então, o que acontece? Eu estou trabalhando com vocês gêneros literários. Como eu já falei para vocês, eu expliquei muito, muito, muito sobre poema, poesia, soneto e prosa. Agora eu estou entrando no conto, porque conto também é um gênero literário, certo? Geralmente curto, com economia de meios, como tempo, espaço e personagem. Deixa eu explicar isso aqui para vocês direitinho.
é que eu vou economizar o espaço e o tempo? Vamos aqui. Como é que eu vou economizar o espaço e o tempo? Eu vou economizar, digamos que eu vou escrever hoje o meu conto na cidade. Então, esse espaço vai ser só a cidade. Se eu não utilizar outro espaço, eu estou economizando o meu espaço. Por quê? Porque eu estou contando a história só na cidade. Ai, mas agora eu vou escrever um texto lá do sertão. Aí eu vou contar só o espaço do sertão. Eu estou economizando meu espaço. Agora, se eu conto em um conto que tem personagens na cidade, no sítio, na serra, aí eu não estou economizando espaço. Certo? Dúvida? Tia, geralmente os contos, eles representam histórias fictícias, não é verdade? Exatamente, que nós vamos já chegar aqui. Tia, Certo? a gente já tinha estudado isso, o conto. Em produção textual, o professor até fez uma tarefa para casa pedindo para a gente fazer um conto sobre algum elemento da natureza. Que bom. Então é bom que vocês já estão mais informados. Continuando, certo? Agora eu vou trabalhar com vocês ponto e estrutura, certo? Eu trabalhei com vocês a definição, certo? E agora eu vou trabalhar com vocês a estrutura do conto. Vamos aqui. Tradicionalmente, o conto estruturava-se em, primeiro, introdução. Que é a introdução, tia? Eu vou descrever, certo? Vai ser a descrição de espaço ou personagem, certo? Então, a introdução é onde eu vou introduzir o meu espaço e as minhas personagens. Depois, complicação. Eu vou trabalhar fatos iniciais, certo? Eu vou trabalhar fatos iniciais que colocarão as personagens a alguma situação nova. Como assim, tia? É o desenrolar da história, certo? Que eu vou escrever, que vai acontecer novas histórias, novos acontecimentos, certo? Aí eu trabalho com vocês agora conflito. O que é conflito? Desenvolvimento da situação, o desenvolvimento da história, certo? O que vai acontecer na história. Isso está relacionado ao desenvolvimento da história, certo? Da situação. Dentro da estrutura, eu trabalho também clima. O que é o clima, Lidiane? Momento de maior intensidade dramática, depois do qual é impossível prolongar o conflito, certo? O clima é o momento de maior intensidade, ou seja, que acontece a dramática todinha, depois do qual é impossível prolongar o conflito. O clímax. Isso, epilógomo, solução final, certo? É o quê? É quando eu estou finalizando o conto. Aí essa finalização, ela acontece o quê? Com um prêmio ou artigo. Ou seja, uma vitória ou uma derrota do protagonista, certo? Modernamente, certo? A estrutura do conto não é seguida tão fielmente. Pode haver inversão, certo? Pode acontecer mudanças na ordem de suas partes. Mudanças essas que podem omitir, certo? Pode esconder, pode mudar algumas delas. Alguns personagens podem ser mudados no fim da história, certo? Por exemplo, a introdução é, na maioria dos casos, omitido com seus elementos distribuídos ao longo do texto, certo? A introdução, que a introdução está relacionada o quê? Aos personagens, né, e o espaço. Então, esse espaço, se eu posso realmente distribuir esse espaço no decorrer do meu poema, certo?
A preferência é por inserir o leitor de imediato na ação, com início repetindo, sem aviso. Qual a intenção aqui, pessoal? É de transmitir para o leitor uma ação imediata, sem ter o aviso, sem o leitor estar esperando. Ok? Depois, eu trabalho aqui com vocês com a linguagem do conto. Qual é a linguagem do conto? É sempre uma linguagem, pessoal, objetiva, direta, certo? Privilegiando as ações. Eu busco privilegiar o quê? As ações com a linguagem objetiva e direta, uma linguagem clara, que o leitor consiga entender. Um conto pode ainda ter a preponderância das reflexões do narrador, levando em conta muito mais os sentimentos e pensamentos do que a ação, certo? O conto, ele trabalha com essa linguagem, visando uma reflexão por parte do narrador, certo? Relacionado ao sentimento e pensamento, certo? Do que as ações. Tia, não entendi muito bem. Vamos lá, deixa eu explicar novamente, meu amor. Quando eu falo aqui, ó, da linguagem do conto, eu estou falando de uma linguagem clara. Linguagem clara o que é? É você realmente utilizar aquela linguagem que o leitor ele vai entender, certo? Porque, por exemplo, quando eu falo uma palavra complexa, certo? Muitas vezes você vai ter que recorrer ao dicionário, certo? Para você identificar o significado daquela palavra. Mas quando você utiliza uma linguagem clara, certo? Uma linguagem simples, objetiva, o leitor, ele entende, certo? O que o narrador quer repassar. Então, essa linguagem aqui do conto, ela busca ser uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, certo? Por quê? Porque Para ela que seja possível o leitor entender a história. Exatamente, certo? Não é aquela linguagem complicada, difícil, não. É uma linguagem objetiva, é uma linguagem direta, que o leitor consiga ler aquele livro sem precisar estar recorrendo ao dicionário, sem precisar perguntar a alguém o que significa isso. Não, ele vai conseguir ler, ele vai conseguir entender o que está escrito naquele conto, com sentimentos, certo? E pensamentos que ele mesmo vai formar, o leitor. Deu para entender? Perfeitamente. Pode continuar. Deu. Seguindo, agora eu vou trabalhar com vocês com conto narrador. O conto narrador, certo? Ele tem duas pessoas. A primeira pessoa ou a terceira pessoa. Tia, agora complicou a minha cabeça. Vamos por parte, certo? Como, né, o nosso colega já tinha falado, o narrador é um ser fictício, certo? O conto trabalha com o narrador, certo? Um ser fictício, produzido pelo autor, para que conte a história, certo? É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Agora eu vou explicar para vocês como é que eu identifico o narrador na primeira pessoa e como é que eu identifico o narrador na terceira pessoa, certo? Então, até agora eu estou entendendo, certo? Que o narrador é um ser fictício produzido pelo autor, certo? Eu posso entender também que o conto pode ser narrado em primeira e terceira pessoa. De boa. Vamos seguir. Agora eu vou explicar para vocês como é que o narrador está na primeira pessoa e quando é que o narrador está na terceira pessoa. Quando o narrador, presta atenção,
Quando o narrador participa da história, pronto, o narrador está participando da história. Disse que é o narrador em primeira pessoa. Nesse caso, o narrador é personagem. Quando é, pessoal, que o narrador ele está na primeira pessoa? Quando ele participa da história. Quando ele participa da história, ou seja, quando ele é personagem. Como ele é chamado narrador personagem. Isso, certo? Quando o narrador não participa da história, recebe o nome de narrador em terceira pessoa. Quando é o narrador observador. É o narrador observador. Muito bem. Ele é o narrador observador. Por quê? Porque ele não participa da história. Muito bem. Certo? Ele é simplesmente um ser que está ali narrando a história. Exatamente. Ele só está olhando a história, mais ou menos. Exatamente. Antes eu não entendi essa coisa de primeira pessoa, narrador de primeira pessoa e narrador de terceira pessoa. Aí sempre que alguém falava, eu ficava me perguntando o que era. Mas agora você consegue entender? Sim. Muito bem. Beleza. Deu para vocês conseguirem compreender, não deu, gente? Deu. Muito bem. Seguindo a linha do raciocínio. Agora eu vou trabalhar com vocês, conto personagem, certo? O que é o conto personagem? A personagem, de acordo com a sua importância para o desenvolvimento da narrativa, pode ser de 3 formas. O protagonista, antagonista ou figurante, certo? O protagonista é a personagem principal, geralmente aquela com que o leitor tem empatia, isto é, a vida da personagem é o núcleo do enredo, certo? É o autor principal. É onde o leitor, certo? Ele tem aquela empatia, ele gosta daquele personagem, porque ele é o protagonista. O antagonista representa, de alguma maneira, uma oposição à realidade dos objetivos do protagonista. Ou seja, o antagonista é aquele personagem, certo? Digamos, do mal. É aquele que tenta prejudicar a vida do protagonista. Tia, eu acho que eu me lembro de um certo fato que existe mais um tipo de personagem, que é o deuteragonista. Ele é meio que o segundo protagonista. Isso, tem também. O figurante é um ser necessário, mas que muitas vezes você acha que o figurante não serve de nada. É um ser necessário para criar a ilusão de realidades mais secundárias na trama, certo? É aquele, certo, que tem a sua importância, porque ele cria a ilusão, certo, de realidade, ok? As personagens podem ainda ser classificadas como planas ou redondas, dependendo de suas riquezas psicológicas, certo? A personagem redonda é aquela que pode surpreender o leitor, mudar de ideia, mudar de atitude, por estar sujeita à contradição. Digamos que eu estou no meio do conto e aquela pessoa que era má virou boa. Aí você diz, como é que pode? Era tão ruim, virou boa. Então era ruim, era boa e virou má. Por quê? Porque o nome dessa personagem é redonda. Ela pode mudar, certo? Ela pode mudar. O sujeito dela, ela pode mudar a qualquer momento. Existe também a personagem plana.
A plana é que não muda a sua história todinha, ela continua sendo a mesma. Que não Exata- sofre alterações durante a narrativa. Exatamente, gente. Muito bem. Mesmo quando existe um ser real, em que o narrador se baseia a personagem literária, é uma entidade ficcional. Perfeito. Gostei, viu, gente? Agora eu vou trabalhar com vocês quanto tempo. Como eu falei já para vocês, né? Que está relacionado ao ano, ao século, ao mês, ao ano, ao minuto, a um segundo, ao tempo. O tempo histórico, o ano ou o século, em que se passa a ação, certo? Não interfere na extensão do conto, pois qualquer que seja a dimensão do tempo real, ela se modifica de acordo com o enfoque que o autor pretende dar a seu texto. Um único minuto pode estender-se por várias páginas. Um ano inteiro pode estar contido em um só parágrafo. Professor, toda hora que eu vou fazer um conto, eu vou ver este vídeo. Seguinte, agora eu vou trabalhar com vocês o conto espaço, que é o que eu falei para vocês. Está relacionado ao que eu estou visualizando, aos detalhes, certo? Ao espaço, ao ambiente, né? Digamos que eu trouxe aqui para vocês só essa imagem. Eu olhando aqui só para essa imagem, eu consigo visualizar o quê? Onde é que passa essa história? Vocês vão olhar só para a imagem. Essa imagem aí é... Se passa em tipo um castelo muito longe, ou então uma casa muito afastada, que é tipo uma fazenda, que tem muitas plantas. Parece uma mansão um pouco distante da área urbana. Isso, Parece exatamente. uma casa barra celeiro. Isso. Mas eu não... Ninguém aqui, vocês já comentaram, mas ninguém aqui viu uma cidade, não é isso? Vocês observaram o quê? Uma casa distante, né? Então, ninguém observou uma cidade. Na fala de vocês observaram o quê? Sítio, chácara, né? Tudo, menos uma cidade. Muito bem. Tia, Oi, meu amor. a senhora está querendo dizer que o conto pode ser tanto passar em apenas um local, como pode ser dividido também em diversos cenários. Sim, 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 senhor. Espaço é o lugar em que a narrativa ocorre. A construção do espaço contribui para elaborar os personagens. Se o autor descreve uma personagem que mora na cidade, eu vou pensar o quê? Uma casa grande, prédio, carro, semáforo, shopping, praça. Por quê? Porque eu estou observando aqui que o espaço é a cidade grande, né? Mas se o autor ele descreve vaca, boi, porco, carroça, fazenda, eu imagino que é uma zona rural, certo? Em uma casa grande, toda organizada. O leitor imagina certas características para essa personagem, diferente das que suporia, tem a suposição para alguém que sempre viveu no deserto, por exemplo. Certo? Agora, eu trabalhando aqui, pessoal, conto-ação. O que é o conto-ação, certo? O conjunto de ações praticadas é o que? Os personagens, né, pessoal? Ele busca, certo? Tem um objetivo para impedir que alguns objetivos sejam alcançados e que confere sentido à ação, à história. Ou seja, é o que os personagens, é o objetivo que o personagem busca, certo? Transmitir para o leitor, certo? Ação. É basicamente o que o personagem faz durante a história. Por exemplo, o leão estava caçando e matou a raposa, um exemplo. Exatamente. É a ação que ele está fazendo.
certo? E aqui eu trouxe aqui para vocês as características gerais do conto. Tudo que eu falei para Ei, vocês. professora, Oi. professora, conto-ação também poderia ser conto-verbo, porque verbo é Sim, ação. sim, perfeito, viu? Excelente observação, certo? Características gerais, certo? Do conto. Está relacionada à extensão, toda aquela situação da introdução, certo? Que eu falo, a economia do tempo, a economia do espaço, que diz o seguinte, o conto, né, ele tem que ser o quê? Curto, certo? Conter poucas palavras. Quando eu falo ser curto, eu elimino realmente, né, o meu texto. Eu vou realmente resumir as palavras. Linhas dramáticas, né? Aqui está relacionado o quê? O desenvolvimento do conto, o que está acontecendo no conto, o que os personagens começam, né, a vivenciar, o desenvolvimento. E o tempo está relacionado o quê? Ao espaço, né, ao dia, ao mês, ao ano, ao século, ao ambiente, certo? Isso aqui tudo está relacionado ao tempo. Tudo que eu expliquei para vocês, eu trouxe aqui só esmiuçando. Agora, eu trouxe aqui para vocês um esquemazinho de como será que eu posso escrever um texto, como é que eu começo um conto, tia? Então, vocês vão ter esse esquemazinho aqui, que começa com a história, ou seja, o título, certo, do meu conto. Aí eu venho depois, eu vou pensar nos personagens, certo? Esses personagens, quem são os personagens? Os personagens vão ser animais, vão ser realmente seres humanos, certo? Quem são os personagens? O que os personagens vão fazer? Qual a ação que os personagens vão fazer na minha história, certo? Aonde vai acontecer? Qual o espaço? Aí o espaço aqui que eu estou falando, se vai ser no sítio, na cidade, certo? Aí eu digo assim, onde? Qual vai ser o tempo? Vai ser antigamente ou vai ser agora? Vai acontecer no próximo ano ou vai acontecer esse ano? Ou aconteceu o ano passado, certo? Que está relacionado a quando vai acontecer. Ok? Dúvida, gente? Não, senhora. Você. Tia, eu tirei um print desse quadro, aí eu vou poder me lembrar disso, assim, quando eu for escrever contos, Perfeito. histórias. Mas ele vai estar disponível para vocês, tá certo? Lá no Classroom. E agora, né? Eu trouxe aqui para vocês uma atividade de casa. Ô, professora, eu não vou tirar print daquele quadro porque tá gravando. Aí depois eu vou no YouTube e vejo. Mas tá também no Classroom, tá certo? E a atividade de casa hoje, vocês devem estar se perguntando. A tia vai mandar a gente fazer um conto, não é isso? Tenho certeza que vocês ficaram assim pensando. Mas eu não vou mandar passar, não vou fazer um conto. Vocês não vão fazer um conto dessa vez, certo? Hoje, vocês vão fazer a leitura desse conto, certo? E em seguida, vocês vão produzir sentidos para esse conto, certo? Maiane, lê aí para mim esse conto. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá. Zap. Não faz muito que temos essa nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentados na velha poltrona, mudando de um canal para o outro. Uma tarefa que antes de existir exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito fácil. Estou no canal, não gosto. Zap, mudo para o outro. Não gosto do novo canal. Zap, mudo para o de novo. Eu gostaria de ganhar em $1 no mês o número de vezes que você troca
de canais em 1 hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor admirável nessa mulher. O texto acima, publicado em Contos Reunidos, acompanhado das letras São Paulo, 1995. Consta também do livro Os 100 Melhores Centros Brasileiros do Século. Perfeito. Então, isso aqui é um conto, certo? Que vocês vão agora em casa, né? Depois, vocês vão produzir sentidos. O que é produzir sentidos, tia? Você vai lá no Classroom, vai fazer novamente outra leitura e vai responder essas questões. A primeira questão diz o seguinte: você acredita que a televisão ainda nos dias de hoje influencia as crianças? Por quê? 2. Tia, nós vamos responder essas questões, tia. Isso. Em cima da realidade do texto. Interpretação de texto, não? Sim. A gente manda para a senhora. Sim, lá no Classroom, tá certo? 2. Os programas de televisão deveriam ser mais criteriosos em suas exibições? O que mais te choca ou revolta no programa de TV? 3. A televisão influencia o comportamento das pessoas? No texto, em que momentos isso acontece? 4. Retire do texto um fragmento que mostra como era o diálogo entre mãe e filho. E hoje, como ficou o diálogo nas famílias após a chegada da televisão? 5. Quais os tipos de programas de TV que você mais assiste e qual o objetivo desses programas? 6. Qual a Professora, intencionalidade do autor ao escrever esse texto? O que vocês vão fazer, certo? No caderno de vocês, vocês vão colocar produzindo sentidos. tá, eu já ia perguntar se era Presta no atenção, caderno. gente. Produzindo sentidos. Embaixo, Zap. Aí coloca o nome desse autor do texto. Aí, respostas. Coloca a resposta. Só a resposta. Não precisa colocar o enunciado. Não já está aqui, vocês já estão lendo? Coloca só a resposta. Da questão 1 à questão 6. Depois tira a foto e posta no aplicativo. Lá no Classroom. Ok. Ok? Tia, o autor é Zap? Sim, mas você está aqui, ó. Pra botar? Zap. E o autor, Moacir Cecília. É pra botar? Sim, do jeito que eu disse. Para finalizar a nossa aula, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma reflexão que diz o seguinte: sua idade não define sua maturidade. Suas notas não definem sua inteligência. E o que pensam de você não define quem você é. Certo? Essa mensagem eu quero deixar, certo? Para vocês refletirem. Que não é a idade que define sua maturidade. Muitas vezes eu posso ter 20, 30 anos e ter a maturidade de uma criança. E muitas vezes eu posso ter 10 anos e realmente ter a maturidade de uma pessoa que tem 20 anos. Certo? Nota não define a capacidade de ninguém. Muitas vezes eu estou naquele período que eu não estou preparado para fazer uma prova e tirar uma nota baixa. E uma pessoa pode pensar horrores de mim, mas isso não vai definir quem eu sou, certo? Então, eu espero que vocês tenham realmente gostado da aula, certo? Eu preparei assim... Obrigada, tia. Gostamos, sim. Que coisa boa. Ainda bem que vocês gostaram da aula, certo? O professor já está aí, né, na sala. Então, até a próxima aula, certo? Tchau. Beijo Tia. no coração de vocês. Tchau, tia. Tchau. Fique com Deus, tia.